Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeira coisa que eu quero que você saiba, você sabia que no mundo só existem apenas duas religiões? Mas qual? A religião de Deus e a do diabo, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. Então começa por aí, porque Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. E outra coisa, você sabia que tudo é manipulado? Tudo nesse mundo é manipulado e eles fazem o possível e o impossível para esconder a verdade. É isso mesmo. O que é manipulação? Manipulação é aquilo que é misturado, mentira com verdade ao mesmo tempo, misturado. Vou pegar aqui o alimento que você come, o remédio que você toma quando você vai na farmácia, enfim. A comida ela tem uma porcentagem alta de elemento químico e uma porcentagem mais baixa de recursos naturais, né? Do próprio alimento, né? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, o alimento que você come, ele tem, né, uma porcentagem de comida de verdade e tem uma grande porcentagem de elemento químico. Então, isso é manipulação. Até o remédio da farmácia, ele tem uma porcentagem de plantas, né, de medicinais, que é mínima e tem uma grande porcentagem de elementos químicos. Então, isso é manipulação. A ciência, por exemplo, é manipulado. O que você aprende na escola é tudo manipulado. Por quê? Porque existem meias verdade e muita mentira naquilo que você aprende. E isso aqui aconteceu desde lá do Éden, né? Do início lá, quando a cobra, a serpente, ela foi seduzir a Eva. O que a serpente disse? Deus deu uma ordem dizendo assim, ó: certamente, se tu comeres deste fruto, morrerás. Deus falou para não comer do fruto. A verdade estava ali. Não coma do fruto, né? Me obedeça. Se você comer, você vai morrer. Aí de repente veio a serpente, seduziu a Eva dizendo: não, tu não vai morrer. Se tu comer o fruto, tu vai ser igual a Deus. Tu vai ser conhecedora das coisas, né? Tu vai conhecer os mistérios e tal, tu vai ser igual a Deus se tu comer, mas tu não vai morrer. E Deus disse, tu vai morrer. E quando Eva e Adão comeram do fruto proibido, a Bíblia diz que os olhos se abriram e eles começaram a entender as coisas, né? Mas aí então o ser humano passou a ter a vida limitada. Então ali o inimigo das nossas almas, né? O Deus da letra minúscula, ele misturou verdade com a mentira e houve uma manipulação, atraindo então a consequência do pecado para toda a humanidade. Então é isso que está acontecendo. Tudo é manipulado. A religião que você segue, o pastor que você segue também, ele te manipula, ele mistura meias verdade com mentira, sendo que a verdade absoluta está aqui e a gente vê que a religião faz isso. No mundo existe duas religiões só. E por que eu estou falando isso? Para você abrir o seu olho, porque nós daqui para frente, preste atenção no que eu vou falar. Daqui para frente nós vamos viver a pior era de engano e apostasia que nunca na história da humanidade houve, tá? Eu vou dizer uma coisa, quem não tiver discernimento vai cair. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Olha o que está acontecendo lá no Vaticano, né? O novo Papa que vem aí. Eu sei que vai ter católicos aqui que vão me criticar, que vão falar um monte aí, mas espera para ver, né? É só o tempo. Talvez o dia que você abrir os seus olhos, vai ser tarde demais. Eu nem vou entrar em detalhe, mas quem é cristão, quem é leitor da Bíblia, vai entender o que eu estou falando. Inclusive, eu estava meditando nesse texto aqui, ó, Apocalipse, capítulo 17, o versículo 1 e o versículo 2 apenas, ó. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Essa mulher, ela estava se prostituindo com os reis da terra. O que representa a mulher na Bíblia? Você que é leitor da Bíblia, você vai entender que Paulo, quando ele vai dar um conselho para a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Então, mulher na Bíblia significa a igreja de Cristo. Mas João viu uma prostituta aqui, né, assentada sobre muitas águas. Então,
essa prostituta seria então uma religião falsa, uma igreja falsa. E os reis da terra têm uma grande influência sobre essa religião. Então nós vemos que a Bíblia, ela dá um contraste entre a mulher e a prostituta, ok? Então a mulher normal aqui, a noiva, é a verdadeira igreja e a prostituta é a igreja falsa. E o que a prostituta faz? Ela dá assistência para alguém em troca de algo. Ela vende o corpo, ela vende amor em troca de dinheiro. Então essa religião faz isso, né? Ela se enriqueceu, ela se engrandeceu, se ensoberbeceu e ela tem uma grande influência com os poderosos desta terra. Então você tá entendendo o que eu estou querendo falar aqui. Se você está entendendo, deixe nos comentários, porque eu não vou entrar em detalhe. Então, eu quero só chegar à conclusão aqui, ó. Nós vamos viver daqui para frente. Preste bem atenção. Daqui para frente, 2025 para frente, a era da apostasia, a era do engano, a era da falsa religião, da falsa política mundial. Mas qual é o objetivo disso? Satanás quer levar o maior número de pessoas possível para o lago de fogo, ok? E quem não tiver discernimento, quem não tiver firmado na verdade, vai ser levado por essa maré de heresia, mentira e perdição que vai vir daqui para frente. É por isso que eu digo para você, ainda dá tempo. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Corra aos pés dele, busque o conhecimento, tá? Porque a Bíblia diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Muitos também vão acabar indo para o inferno por falta de conhecimento, porque o conhecimento liberta e Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, ó, não se deixe ser manipulado pelo sistema governamental, político desse mundo e religioso, porque o sistema não quer o teu bem, tá? Eu estou falando aqui em partes, eu poderia explicar detalhadamente o que eu quero falar no completo, mas eu vou dizer uma coisa, fique na verdade, porque não vai vir coisa boa. Haverá um tempo de paz, tá? Haverá 3 anos e meio de paz. Depois de 3 anos e meio de paz, esse líder, esse dito cujo aí, esse imundo aí que vai governar, eu vou falar uma coisa, ele vai usar medidas severas de controle e manipulação e haverá uma caça aos cristãos verdadeiros em que não aderir o sistema da nova ordem mundial. Então, assim, ó, não é por falta de aviso. Tem vários canais no YouTube que estão falando sobre esse assunto e eu também quero compartilhar, porque todos os que estão aqui na minha rede social são pessoas que eu escolhi para ser meus amigos, são pessoas conhecidas e eu quero que você abra o seu olho, porque o que vem aí não é brincadeira. A maior era do engano, da mentira e da apostasia e da sedução está chegando nesse mundo, tá? Então, fica por aqui este vídeo. Deus te abençoe, que Deus nos guarde, tenha misericórdia de nós, que Ele nos ilumine e que o Senhor nos capacite e nos fortaleça, para a gente não ser enganado por aquilo que ainda está por vir. Deus abençoe.